as prováveis origens antigas do corno ducal do Doge. Para quem não sabe, o corno ducal era o chapéu que ele utilizava, né? O Doge da Sereníssima República de Veneza utilizava lá um chapéu, era chamado de corno ducal porque ele tem um corno, e se vocês forem reparar, aqui no logo do Lenguamare também tem aí o corno ducal, o chapéu do Doge. Então tá aí. Vamos descobrir hoje as origens antigas desse corno ducal do chapéu do Doge. Muito eu li sobre isso, né, que provavelmente esse corno ducal ele teria assim vindo de uma tradição muito antiga dos vênetos antigos. Se vocês forem parar aí, se vocês forem pesquisar na internet, no Google, as cítulas, pesquisem por Cítola Benvenuti ou outras cítulas assim por diante, vocês vão ver os vênetos antigos e muitos desses vênetos antigos, desenhos deles, né, que os próprios vênetos antigos fizeram, desenhos de homens que tinham esses chapéus, né, esses cornos, assim, cornos ducais. Então, sempre se teve muita, digamos, especulação quanto a isso, porém, alguns contrapontos diziam outras coisas. Olha só. Por exemplo, eu tenho aqui que alguns defendem que o que acontece no início, né, defendem que não era a mesma coisa lá dos vênetos antigos, porque no início os doges, na verdade, eles usavam uma espécie de tiara na cabeça. Eles não usavam um corno ducal. E essa tiara é que fazia uma evidente ligação com o Império Bizantino, porque no início Veneza era uma província do Império Bizantino lá no início, né? Lá no início, depois ali das invasões bárbaras e não sei o que e tal. Então Veneza era uma província do Império Bizantino. Porém, a partir, né, de um certo período, muitos laços, muitas ligações, quando Veneza, né, a Sereníssima República de Veneza, ela começa a se expandir, ela vai meio que se livrando de algumas ligações que existiam com o Império Bizantino. Até se diz aqui, ó, só em 1300 surgiu o famoso corno ducal. Só que é importante a gente constatar uma coisa interessante, que obviamente lá na época dos vênetos antigos, ainda lá com o Império Romano, os vênetos usavam esse corno ducal. E aí depois eles pararam de usar. Por quê? Muitos historiadores sinalizam que, na verdade, esse corno ducal veio sim lá dos vênetos antigos, que o Doge utiliza, tá, na cabeça. Porém, eles deixaram de utilizar no tempo bizantino justamente por uma simbologia política, para fazer essa ligação com Bizâncio, né, com o Império Bizantino. Como o Império Bizantino tinha essa tradição das tiaras, né, como se fosse uma tiara aí para os duques, então o Duque de Veneza começa a utilizar essa tiara para fazer esse simbolismo, essa ligação política com os bizantinos, porque, de fato, antes de ser república, era uma província bizantina. Então, fazendo essa ligação aí, em respeito a Bizâncio, em respeito à fidelidade a Bizâncio e tudo mais, no início o Doge usava essa tiara. Mas a partir do momento em que eles iniciam, né, eles começam com essa ideia de independência e surgem aí as facções políticas, os partidos políticos, e muitos deles querendo que realmente Veneza vá à frente, que se desconecte aí do Império Bizantino, muitos símbolos políticos acabam se desligando de Bizâncio aos poucos, tá bom? Por mais que existia ainda uma ligação política, né, e existiu por muito tempo ali com o Império Bizantino, eles vão se desvencilhando de muitas coisas ali de Bizâncio, do Império Bizantino. Uma delas é o principal símbolo do chefe de Estado, né, que é o Doge. Então eles não usam mais essa tiara bizantina e começam a usar o corno ducal. E aí sim vem aí muitas pessoas e defendem, muitos historiadores na literatura defendem que esse corno ducal foi justamente um símbolo que eles passam a utilizar em referência ao período dos vênetos antigos. Tá? Ao período dos vênetos antigos, para marcar então uma nova autonomia vêneta que tinha sido perdido lá com Roma, né?
enfim, mas agora para marcar uma nova autonomia vêneta, para começar a, digamos, se desconectar do Império Bizantino, que depois isso de fato foi feito de modo político também, tá? Então aqui, ó, então a tiara era uma moda naquela época, uma espécie de homenagem a Bizâncio, na sua forma de expressar os signos do poder supremo. Como foi diminuindo a influência do Império do Oriente, eis que os venéticos, citados ainda naquele tempo como venéticos em muitas obras religiosas, eles retomam a tradição típica da boina antiga, que nunca parou essa tradição ali, popularmente ela nunca parou, tá? Mas aí ela sobe também as escadas e vai à cabeça do doge ali. Outro exemplo de extraordinária continuidade histórica entre vênetos e venéticos, né? Vênetos e venéticos. Lembramos que as sociedades antigas relutavam em usar símbolos de religião ou poder que não estivessem firmemente conectados ao mundo que deveriam representar. Tem sido assim em todas as civilizações, certamente foi assim também com os vênetos. Interessante isso, não? Então, você sabia disso? Me deixa aí o seu comentário, curte o vídeo, não esquece de se inscrever no canal e eu te convido que a gente vai ter uma masterclass, principalmente tratando sobre a história territorial e arquitetônica da Sereníssima República de Veneza, com um professor lá do Vêneto. Vai ser dia 8 de julho, tá? Te convido para fazer parte, uma videochamada dia 8 de julho, às 10 horas, é um sábado, dia 8 de julho. Eu deixo aqui o e-mail, contato@lenguamare.com, você faz a sua inscrição, escreve para esse e-mail aqui, para fazer a sua inscrição e eu vou te orientar como é que você faz isso. Tchau, tchau, Strucon.